Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Departamento Pessoal. Nesta aula vamos falar especificamente sobre faltas e como descontar, como fazer o cálculo. Precisamos saber que faltas justificadas não geram descontos e também não são todas as faltas que gerarão descontos, mesmo que injustificadas, pois o empregador poderá não descontar. Também não há previsão na CLT das faltas irem para o banco de horas, mas se a CCT ou a ACT permitir, não terá o desconto da falta, mas sim a inclusão em banco de horas. Se o empregador, por acordo individual com o empregador tácito escrito, poderá compensar a falta trabalhando mais em outro dia, desde que seja no mesmo mês. Também precisamos saber que atrasos e faltas são diferentes. Bom, qual a diferença? O atraso é quando o funcionário chega mais tarde ao trabalho ou sai mais cedo, não cumprindo sua carga horária diária total. Já a falta é quando o empregado não comparece na empresa em nenhum momento do dia. Resumindo, ele não vai trabalhar no dia. Como eu citei na aula anterior sobre o banco de horas anual, a CLT fala poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo com a convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, num período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalhos previsto e também nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Também fala do banco de horas semestral. O quinto parágrafo diz: o banco de horas de que trata o segundo parágrafo deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito desde a compensação ocorra num período máximo de 6 meses. Também fala sobre a compensação. Parágrafo 6 fala: é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Aqui vamos ver o que não são consideradas faltas. Bom, não são consideradas faltas o atestado médico de até 15 dias. Caso a pessoa fique doente e leve o atestado até você, não é considerado falta. Também não é considerado falta o atestado odontológico emitido por um cirurgião dentista regularmente inscrito no Conselho Regional de Odontologia do Estado, o qual ele exerce a atividade. Também há previsões na CCT e nos acordos. Férias, descanso semanal, dias não trabalhados como um sábado, por exemplo, e feriados, não são considerados faltas. Bom, para reforçar o que não é considerado falta, eu coloquei o artigo 473, que fala: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por um dia em caso de nascimento do filho no decorrer da primeira semana, por um dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue, até 2 dias consecutivos ou não para fins de alistar eleitor, também no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar referidos na lei, ele terá, esse período e não será descontado do salário. Também nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingressar em estabelecimento de ensino superior, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo e pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. E também até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheiro. Então, todas essas informações que eu acabei de passar não são consideradas faltas e nem será descontado do salário desse funcionário caso ele falte em virtude dessas opções que eu acabei de passar.
Também por um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta e até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Aqui vamos aos cálculos para fazermos o desconto dessa falta. Exemplo de cálculo de falta. Primeiro vamos identificar quantos dias de faltas injustificadas tem, que eu coloquei como exemplo um dia. Aqui, para fazer esse cálculo, primeiro vamos pegar o salário por dia do empregado e dividir por 30, que eu coloquei como exemplo que ele recebe 1.800 e divide por 30, que dará o valor de 60. Então, aqui pegamos os dias que ele faltou, que são um dia, e o segundo passo você pega o salário por dia do empregado que você calculou, que são 1.800 dividido por 30, que deu o valor de 60 reais. Então, aqui você coloca 1 e multiplica por 60, que dará o valor de 60 reais. Da mesma forma, é feito o cálculo do DSR, que é o descanso semanal remunerado. Então, é feito da mesma forma. Mesmo que o empregado ele falte ao emprego, ele também tem direito ao repouso semanal. Aqui fala, todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Então, mesmo que ele falte, como eu havia dito, ele tem direito ao descanso semanal dele de 24 horas. O artigo 6 fala, não será devida a remuneração quanto sem motivo justificado a empresa não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprido integralmente o seu horário de trabalho. A CF de 1988 fala no artigo que também são direitos dos empregados urbanos e rurais, além de outras que visem a melhoria de sua condição social, que é o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Então, vamos ver que existem várias leis que dão esse direito ao trabalhador de mesmo com falta haver esse descanso semanal de 24 horas. Aqui vamos fazer mais uns cálculos que eu coloquei como exemplo e vamos ver como ficaria ao final a folha de pagamento. Um empregado foi contratado por uma empresa para exercer a função de assistente de produção, com um salário de 1.980, com uma jornada de segunda a quinta-feira, das 7 às 5 horas, e na sexta, entre as 7 e as 4 horas. Totalizando 44 horas semanais e 220 mensais. No mês de julho, esse empregado faltou injustificadamente. Aqui vamos ver como que ficaria este cálculo. Cálculo da falta, que são a quantidade de dias faltosos, que são um dia. Vamos pegar o salário por hora do empregado, que é o salário dividido por 30. O salário dele é de 1.980 dividido por 30, que dará o valor de 66. Então, como eu havia dito, primeiro você pega o passo 1. Se 1 é o dia que ele faltou, você pega e multiplica por 66, que dará 1 vezes 66, que dará 66 reais. Aqui vamos ver o cálculo do atraso. Primeiro, vamos converter os minutos para decimais, que ele faltou 1 hora. Convertemos esse valor para decimais. Primeiro, você pega o salário por hora do empregado, que é o salário dividido pela jornada, que é de 1.980 dividido por 220 horas mensais, que daria o valor de R$ 9,00. Pega o resultado do passo 1, do passo 2 e multiplica por 9, que ficaria 1 vezes 9, que dá 9. Cálculo do DSR, que é o descanso semanal remunerado. Qual é a quantidade de dias do DSR?
é um dia também. Pegamos o salário por hora do empregado, que é o salário dividido por 30. Aqui daria, o salário dele é 1980, dividir por 30, que também dá 66. Também, como eu havia dito, você pega o passo 1, passo 2 e multiplica esses valores. Aqui ele faltou um dia, então ficaria 1 vezes 66, que daria 66 reais. Então, o total de descontos dele seria o atraso, a falta e o DSR. O atraso deu R$ 9,00, a falta deu R$ 66,00 e o DSR também deu R$ 66,00, que daria o valor de R$ 141,00. Então, descontaria esse valor da folha de pagamento. Aqui eu coloquei como a folha de pagamento ficaria. Ficaria o desconto da falta, do atraso e do DSR ao final do mês, que seria descontado esses valores.